Luana. O Wallace aí entrou, ó. O Wallace é da Assembleia de Deus do Siriema, né? Luana Taine Barbosa da Silva, não sei. Tá aí. Luana. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Tudo bem? Bem-vindo à série Salmos. Hoje aplicando o Salmo de número 33. Começamos a série aí. A série do Salmo 1 ao 150, né? Os irmãos falam, rapaz, você vai terminar esse salmo, essa série. Jesus é mais fácil de voltar antes. E são 150 salmos, né? Assim, gente, enquanto ele não voltar, não vier, eu vou aplicando aí, né? Nós vamos aprendendo algo da palavra. Vai ficar gravado aí esse vídeo, essa live. E vou mandar também no canal. Você que não tem o canal ainda, eu vou te mandar, né, o link no vídeo. Você vai ver lá, Pregador Wilton, né? Você vai ver lá, Pregador Wilton, né, Santos. Você vai ver meu canal lá no YouTube. Vou aplicar aqui o Salmo de número 33, dando continuidade aí à série Salmo. Salmo não tem capítulos, né? Salmos são números, na verdade, né? Salmo de número 1, Salmo de número 2. Tem gente que diz, irmão, abra a Bíblia no Salmo no capítulo 30 de Salmo, 32. Não existe capítulo. Salmos são números. Irmão, abra a Bíblia no Salmo de número 13, 15, 18. Então são números. Amém, Wallace? Deus abençoe. Vamos ler. Começa assim dizendo, eu vou frisar em 3 versículos aqui, esse salmo aqui, para resumir, que eu não vou aplicar versículo por versículo, mas eu vou falar sobre esses 3 versículos principais. Mas eu vou ler o 6, o 18 e o 19. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Somente até aqui. Esse salmo é um salmo de júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Ao contemplarmos as obras, quais obras, né? As obras, né, da criação, né? Tudo que Deus criou, né? Tudo que Ele criou, nós podemos contemplar ao olhar para o nosso mundo físico, né? Planeta, céus, né? O céu, né? Firmamento, entre animais, né? Aves, né? Mares, tudo, né? Que Deus criou. Inclusive, né? Deus formou o homem, né, do pó da terra, tal, tudo. Nós somos a obra da criação, né? A coroa da criação, na verdade. Então, quando nós olhamos para tudo que há no mundo, não tem como dizer que não tem a mão de Deus, né? Em tudo, em cada detalhe. Então, alguém quer ver Deus, olhe para a natureza, né? Olhe para as aves, firmamento. Como é que pode, né? Existe alguém por trás de tudo isso. Então, este alguém é o próprio Deus, né? Jesus, o Verbo, né? A palavra. E este salmo aqui vai falar exatamente sobre o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. A palavra, né, a palavra Espírito, quer dizer, né, Ruach, traduzido por Espírito aqui nesse salmo, né, número 33, versículo 6. O sopro, né? Significa o sopro de Deus.
exatamente isso, né? Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus soprou o ruach, né? Então, o sopro de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que por causa do próprio Deus, Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Você tem saúde, vai trabalhar, né, todos os dias, né? Não todos os dias, mas quando você vai trabalhar, quando você sai para algum lugar, você está se movimentando, né? Então, o motivo de tudo isso é Deus, né? Deus, então, por isso que não somente os cristãos, né, nós que cremos, né, conhecemos o Senhor, mas todas as pessoas deveriam agradecer a Deus, pelo menos pelo ar que respira, né? Existem muitos ateus, né, que não dizem que não creem em Deus, na existência de Deus, mas a maioria dessas pessoas, elas vivem confusas, né? A maioria dessas pessoas, elas vivem cheias de dúvidas em sua mente, quando é muito simples, né, de crer, né, de acreditar, é muito simples de compreender e de entender. Mas o diabo, ele dá um nó na mente das pessoas, coloca dúvida na mente das pessoas, joga o diabo, né, é especialista, né, a estratégia dele é jogar as pessoas contra Deus, né? É por isso que há muitas revoltas em muitas pessoas, né? Perde alguém, às vezes um ente querido, perde alguém em sua família e acaba botando a culpa em Deus. E o diabo diz, é isso mesmo, né? Então Deus podia fazer alguma coisa, Deus poderia, né, conservar ele em vida. Que Deus é esse, né? Que poderia, né, fazer alguma coisa. Como é que a morte dessa pessoa foi tão trágica assim, tão desastrosa? Deus podia. Então, Deus está no controle de tudo. Deus jamais vai perder o controle. Jamais perdeu, jamais vai perder. Então, principalmente na vida do cristão. Na vida do cristão, tudo que acontece, se ele está, né, em obediência, andando no temor de Deus, em retidão, tal e tudo mais, tudo que acontece na vida dessa pessoa, né, é permissão de Deus. Você tira por Jó. Deus permitiu o diabo tocar em Jó, tirar tudo de Jó e tudo mais, né? Então, Deus permitiu. Mas Jó não estava, né, errado, não fez coisas erradas, Jó não pecou, Jó não fez absolutamente nada e sofreu. Então, Jó representa o sofrimento dos justos, né? Então nós também não passamos, né? E se nós passássemos o que Jó passou, acho que a gente não aguentaria. Então Jó é um caso como se fosse único, né? É claro que Jesus sofreu, quem sofreu mais foi Jesus, mas o segundo homem para mim foi Jó, quem mais sofreu. Claro, o apóstolo Paulo foi perseguido e fala do sofrimento de Paulo mesmo falando, mas só que Jó, meu irmão, Jó foi muito difícil, né? Então é exatamente isso. Deus soprou ali o sopro de vida, né? Portanto, é equivalente à atividade do Espírito de Deus. Este versículo aqui contém uma verdade bíblica importante. O elo entre o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus, mediante a operação da fé. Sempre libera o poder criativo de Deus em favor. Você observe que existe um poder na palavra de Deus, né, que o próprio, né, Deus, ele libera quando este alguém crê, né? Quando este alguém acredita na sua palavra, acredita que o Espírito Santo é que pode, né, fazer, né, algo que ele não pode fazer, operar, agir nesses casos. Então, quando você, né, crê, né, alguma coisa acontece, principalmente no mundo espiritual. Então observe que é o poder, né, da palavra e o poder do Espírito Santo de Deus, né, que ele age, opera através da fé de uma pessoa, né, através da fé, né, sobrenatural, né, através da fé. E, então a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus, né? Aquele que tem fé, ele precisa, né? E fé não é um sentimento, fé é uma atitude, né? Não basta você dizer eu tenho fé, né? Eu tenho fé, mas eu não faço nada, né? Eu não me movimento, eu não faço absolutamente, eu fico parado, né? Então, a fé é uma atitude, né? Então, você tem que colocar isso em ação. E este é o poder da fé, né? Que alguém pode ser curado através dela, receber um milagre, Deus pode fazer alguma coisa através da fé. E quem tem fé, quem age por fé, ele agrada a Deus, né?
Porque ele não fala simplesmente, não. Quando ele vê alguém precisando de ajuda, quando ele vê alguém que precisa ali, né, de algo, ele não fala somente, eu sinto muito por você estar assim, eu sinto muito por você estar nessa condição, mas eu não posso fazer nada, né? Então a fé é uma atitude. Quando você vê, né, você tira pela parábola do bom samaritano ali, né? Passa o sacerdote, passa o levita e não faz nada, não ajuda o homem, não faz absolutamente nada. Então a religiosidade, o espírito da religiosidade, né, se fosse por aqueles dois, o sacerdote e o levita, aquele homem ia morrer. Se não fosse o samaritano que tivesse chegado ali na parábola que conta, o samaritano, um estranho, né, um estrangeiro, né, e que existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Você observa que quem ajuda o samaritano, quem ajuda o homem caído é o samaritano, né? Então observe que ele toma uma atitude, então ele age por fé. Porque ele olha e diz, ele não pensa como o sacerdote e o levita. Eu sinto muito, mas eu tenho uma missão, quem sabe o sacerdote falou. Eu preciso, né, preparar louvores, né, e não, o samaritano olhou para o homem caído e ele ajudou. Então, ele tomou uma atitude. Então, fé não é um sentimento. Fé é uma atitude. Quando você crê, você observa que nos evangelhos muitas pessoas foram curadas e Jesus fala, seja feito segundo a sua fé, né? Então, através da sua fé, você recebeu a cura, você recebeu o milagre, né? Então, muitas pessoas tomaram a atitude de fé. O paralítico ali, né, de Cafarnaum, você vê que, né, os 4 amigos dele pegou ele, levou ele ali, né? Mas só que ele quis que os 4 levassem ele até Jesus. Mas ele toma uma atitude de fé. A mulher do fluxo de sangue tomou a atitude de fé. Então, foi uma atitude. A mulher disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Né? Jairo saiu da sua casa, sua filha, né, Talita, né, estava doente, muito enferma, muito ruim. E ele foi até Jesus. Observe que ele toma uma atitude. Então, ele colocou em ação a sua fé, né? Vou ver Jesus, vou procurar Jesus, ele pode fazer alguma coisa por ela, né? Então, ele deixa... se humilha, na verdade, né? Jairo se humilha e ele vai até Jesus porque ele precisa de ajuda. Então, mas chega uma notícia, a mulher do fluxo de sangue ele foi curada da sua hemorragia e agora alguém vem falar para Jairo ali, Jesus está ali, depois né, que ele faz o milagre, né? Libera o poder ali quando ela toca nas vestes, ela foi curada, ela estancou na hora. Então alguém chega para Jairo e diz, olha, não incomode mais o mestre, né? Não incomode mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer, né? Então não adianta mais, né? Você manda ele lá, né? Você importuna ele, você incomoda ele. Mas Jesus ouve esta pessoa que veio trazer a notícia, né? Ouve ela e aquelas palavras ali botou Jairo lá para baixo, né? É como se Jairo pensasse, não tem mais jeito, né? Então eu vou ter que voltar para casa. Aí Jesus olha e diz, não temas, né? Não temas, me leve até lá. Vamos lá. Então, quando chega lá, os irmãos sabem a história, né? Então, mas foi se Jairo não tivesse ido até Jesus lá, a filha dela estava doente e já ia morrer, né? Então, mas tem casos que Deus, né, que o próprio Jesus permite. Então, no caso de Lázaro, por exemplo, Jesus permite, né, que Lázaro morra, né? Mas só que Deus ele tem o controle sobre a vida também. Então, Deus permite. Quando Marta e Maria mandou um servo ir até Jesus, Jesus tinha ido para outro lugar, mandou um servo ir lá até Jesus e Lázaro não estava enfermo ainda. Então, se Jesus tivesse ido, naquele momento que elas mandaram o servo, Jesus ia lá, voltar lá, mas Jesus não quis ir. Como assim? Se eu preciso da ajuda de Jesus, Jesus não vem, eu mandei o servo lá, né? Então os servos voltam sem Jesus. Então é como se Jesus não importasse, né? Então, mas Jesus, né? Ele queria fazer algo maior. Então tem coisas que é para o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos que somente entender, compreender, né, o trabalhar dele, né, a forma que ele trabalha. Mas só que você vê que elas começam, né, a ficar desesperadas. E tomar uma atitude também, né? De alguma maneira, de alguma forma, só que tem coisas que Jesus, né? Ainda que você tome uma atitude, tem coisas que Deus permite que aconteça, né? Alguma perca, né? Algo que aconteça para o nome dele ser glorificado e ele assim fazer o milagre.
Mas ele diz, né, para Marta, Jesus mesmo, quando chega lá, depois de 4 dias que Lázaro morreu, Jesus fala, olha, o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta falou, não, eu sei, na ressurreição do último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Né? Então observe, Jesus está dizendo, creia, né? Creia tão somente. Eu sou, Jesus quis dizer em outras palavras, eu tenho poder sobre a morte, né? Eu tenho poder sobre a morte. Então posso devolver a vida, né? Fazer com que aquele que esteja morto reviver. Jesus tem esse poder. Então, o ruach é o sopro de vida. E Deus, ele, através da pregação da palavra, né, através da manifestação do Espírito Santo, isso é através da fé dos crentes, né, dos cristãos, daquele que crê em Jesus. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem, né? Então, observe que é através da fé, tudo é através da fé. Nós só movemos o mundo espiritual através da fé, né? Então, a fé é uma atitude, né? Fé é uma atitude. Observe que no Salmo número 33, no versículo 18, vai dizer, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Observe que o salmista aqui está falando, eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, né? Sobre os que o temem. Observe aqui que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas. Isso, cristão, ímpio, católico, tudo. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Mas, de uma forma especial, na vida daqueles que o temem. Glória a Deus. Então, observe que os olhos do Senhor estão sobre todo mundo. Deus sabe quem está fazendo coisas erradas, quem está fazendo as coisas boas, as coisas certas, né? Deus vê tudo. Mas só que a Bíblia vai dizer, o salmista Davi dizendo, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre a vida daquela pessoa, né? Então observe que Deus está contemplando, está tendo aquela pessoa que teme a Deus. E o que é temer? Não é ter medo de Deus, é reverenciar, respeitá-lo, né? Reconhecer que Deus, né, Ele vê tudo, contempla tudo, e eu preciso entender isso, né? Onde eu estiver, onde eu chegar, Deus estará também. Então, eu preciso, né, honrar o nome dele, né? Eu preciso fazer a diferença, eu preciso, né, exatamente isso, né? Porque ainda que alguém não esteja vendo, ainda que eu não conheça as pessoas ali em tal lugar, mas Deus está me vendo, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Então, o meu dever é honrar o nome do Senhor, respeitá-lo. Então, observe que é exatamente isso. Os filhos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Embora os olhos do Senhor estejam sobre todas as pessoas, eles repousam de modo especial sobre os que o temem, de um modo especial, sobre os que o temem. Os olhos de Deus referem-se ao seu amor solícito e seu cuidado providente em nossa vida. Livrar suas almas da morte e fome significa que enquanto tememos ao Senhor, confiarmos e esperarmos nele, fizemos a sua vontade, ele cuidará de nós e protegerá da morte, a menos que seu plano seja outro. Observe, enquanto nós tememos o seu nome, confiarmos nele, esperarmos nele, fazer a vontade dele, ele continuará cuidando de nós. Mas se você não espera, não confia, não teme o seu nome, vai ficar muito difícil você estar sob os cuidados de Deus. Você só passa a ter os cuidados de Deus na sua vida se você temê-lo, se você honrá-lo, se você obedecê-lo, se você confiar nele, esperar e procurar sempre fazer a sua vontade. O que importa aqui é agradar a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, obedecê-lo. Alguém está fazendo coisas erradas, muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, mas eu fazer o certo, ainda que ninguém queira fazer o certo. É exatamente isso o salmista aqui está nos ensinando, né? Então,
é isso, exatamente isso. Honrar a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecê-lo, temer o seu nome. Né? Lembra de ali José no Egito ali, né? Tava só ele, a mulher de Potifar, e ele, né, resistiu. É como diz a Bíblia, né? José, ele se sujeitou a Deus, José, resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Você primeiro se sujeita a Deus e depois o diabo você resiste. Quando você resiste, sujeita a Deus, resiste ele, ele foge. Mas se você não se sujeita à vontade de Deus, não se sujeita a Deus, você não tem como resistir ao diabo. Você vai ceder, você vai cair de boca, né? Você vai fácil, né? Então, observe que o salmista aqui, ele entende que precisa continuar andando no temor de Deus para continuar sobre os seus cuidados, os cuidados de Deus sobre a sua vida. Eu preciso continuar temendo o nome dele, confiar nele, esperar nele, fazer a vontade dele, e não tem nada melhor. Observe que Deus, o cuidado dele às vezes foge, né, da nossa compreensão. Mas Deus, ele tem cuidado do seu povo, de cada um de nós, principalmente neste tempo muito difícil que estamos vivendo. Isso não é novidade. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Tenha de bom ânimo, né? Que eu venci o mundo. Então, nós também vamos vencer, né? Nós vamos vencer o diabo, o pecado, o mundo e a nós mesmos. Basta você, né, entender isso. Estou numa guerra espiritual. Todos os dias eu trago esta guerra espiritual. E eu preciso, né, entrar neste campo de batalha. Primeiro contra mim mesmo, né, contra as minhas vontades, né? Então, exatamente isso, né? Quando você entende que você está inserido nesta guerra espiritual, primeiro contra o seu eu, contra a sua vontade, para fazer a sua vontade, nós temos que procurar todos os dias fazer a vontade de Deus. A nossa vontade e os nossos desejos têm que morrer, não pode prevalecer. O que tem que prevalecer é os desejos de Deus, a vontade de Deus, né? Deus, né? Procuremos sempre agradá-lo, né? Fazer a diferença neste mundo, né? Onde é muito difícil, né? Principalmente eu tiro os jovens, né? Fazer a diferença, né? Daniel, junto com os três ali, fez a diferença, mesmo numa terra estranha, em Babilônia, mas eles tinham em mente: Deus está aqui, Deus está nos vendo, Deus está nesse momento aqui com a gente, né? Ainda que todos se prostrem, todos se contaminem, todos se misturem, todos, né, decidam, né, se contaminar, nós não vamos nos contaminar. Colocou em seu coração: nós não vamos comer de manjar de rei, nós vamos, né, continuar, né, sendo fiel, principalmente, né? Daniel e os três tinham princípios, né, aprenderam, e eles jamais iam abrir mão dos seus princípios, né? Eles iam abrir mão, né, do que eles aprenderam, né? Então, exatamente isso, né? Ainda que lhe custe a vida, ainda que corra risco, né, ainda que cause dano a eles, eles dizem: não vamos, Deus vai dar um jeito aqui, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai dar uma estratégia. Deus deu uma estratégia, né? Então Deus, ele tem um escape, né? Deus tem um escape diante da tentação, diante de tudo, né, que o diabo, né, tentar contra a sua vida. Lembre-se, Deus, né, está contemplando, está te vendo. Este foi o Salmo de número 33. Vai estar salvo aí. E eu vou estar mandando lá no canal, no YouTube. Glória a Deus. Amanhã é o Salmo de número 34. Vamos estar aplicando aí.